Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael novamente, mais uma vez aqui para a disciplina de máquinas térmicas e motores do curso técnico em mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Como sempre, são todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem aí, se resguardando diante da pandemia que persiste. Mas vamos lá, continuar aprendendo um pouquinho dessa disciplina, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do calor específico e do calor latente, que são características importantes dos materiais aí, das substâncias dos materiais, enfim. Quando a gente está trabalhando com máquinas térmicas e com motores também, é extremamente importante conhecer essas propriedades. Vem junto com a gente aí, temos bastante coisa para aprender. Bom, vamos lá então, pessoal. Começando pelo calor específico, né? O que vem a ser o calor específico? Qual a importância dele? Em que situação a gente utiliza desse conceito, desses valores que são tabelados? Vamos aprender um pouquinho de cada coisa aqui, tá certo? Bom, calor específico, né? Quando a gente pensa que cada substância, para ser aquecida, ela precisa de uma quantidade de calor. Calor é energia, a gente sabe disso, a gente já viu na aula passada, inclusive. O interessante é que a gente consegue medir, né, o nível de calor ou o nível de energético de uma substância através do quê? Através da temperatura. Porém, a gente percebe, né, a gente tem uma percepção ainda que totalmente experimental, que existem materiais que se aquecem muito rapidamente, outros aquecem mais lentamente, mas aqui para nós o calor específico, né, é uma propriedade que nos indica o quanto que a gente precisa de calor para aquecer uma determinada substância de uma determinada quantidade de graus Celsius, por exemplo, ou em Kelvin, qualquer que seja a unidade de temperatura que a gente esteja utilizando. Então, essa quantidade característica de cada substância, né, que é preciso para poder aquecer, ela é chamada de calor específico. Ele é um valor, então, que a gente tem tabelado que vai depender de cada substância, vai depender do material. Então, veja, quando a gente aquece um corpo, qualquer que seja ele, de qualquer que seja a substância, né, de qualquer que seja o material, acontece uma mudança de temperatura, um ΔT. E essa quantidade de calor que ele recebe dá para a gente calcular, né? A gente consegue saber quanto de calor eu forneço, eu consigo calcular desde que eu conheça o calor específico, ou ainda o contrário, né? Se eu tenho um material que eu quero saber qual é o seu calor específico, se eu conseguir quantificar a quantidade de calor que eu estou fornecendo, um ΔT, e a massa desse material que está sendo aquecido, eu também consigo determinar essa propriedade, né? Então veja, todo mundo já deve ter visto essa fórmula lá no ensino médio, né? O pessoal até para memorizar para os vestibulares da vida fala que é a fórmula do Q macete, né? Q, né, que é calor, no contexto da nossa aula aqui, é igual a massa vezes o calor específico vezes uma variação de temperatura. Então essa quantidade de calor, por exemplo, se a gente tivesse um equipamento que a gente conseguisse fornecer uma quantidade de calor conhecida e eu soubesse a massa do material que eu estou aquecendo e conseguisse medir a temperatura, que é o mais fácil aí, né? Medir a temperatura inicial e final, eu descobriria, por exemplo, o calor específico daquele material, se eu estivesse fazendo um experimento para isso. Mas normalmente a gente já tem todos os materiais, os valores de calor específico para os materiais tabelados de experimentos que já foram realizados anteriormente. Então, quando a gente vai fazer um cálculo aqui, normalmente o que a gente vai estar trabalhando? Quanto de calor eu vou gastar para aquecer tantos quilos de determinado material, né, que é feito de determinado equipamento, que é feito de tal material, e a temperatura inicial era essa, a final era aquela. Então a gente consegue, né, estimar aqui quanto de energia a gente precisa para promover isso. Por que isso é importante no contexto de máquinas térmicas? Vamos pensar, por exemplo,
que a gente vai gerar vapor numa caldeira. Eu vou estar trabalhando com água, é o material, eu tenho que agregar energia nesse material, né, para gerar vapor, e para gerar vapor a gente tem até uma transformação de fase aí, mas a gente vai falar isso mais para frente nessa aula. Mas enfim, eu preciso agregar energia na minha água para que ela venha virar vapor ainda e eu possa transportar esse calor, essa energia através da água, do vapor, para depois ela movimentar, por exemplo, uma turbina, certo? Então, aqui que está a importância, né? Porque, por exemplo, a quantidade de, se eu tivesse lá, por exemplo, uma quantidade, um fluxo de massa de água que vai estar gerando algumas toneladas de vapor por hora, eu vou precisar de algumas toneladas de água por hora que eu vou estar aquecendo. Então eu consigo estimar o quanto de calor eu preciso. Com base nisso, eu também sei, a gente vai aprender mais para frente na disciplina, uma característica chamada poder calorífico dos materiais, dos combustíveis. Então, por exemplo, eu vou conseguir saber quanto que um combustível, quando queimado, fornece de energia. E aí, em calor, né? Quanto de calor ele consegue fornecer ao ser queimado. É com base nisso aí, por exemplo, que a gente consegue estimar quanto de combustível eu vou precisar para poder movimentar, manter funcionando a minha caldeira, para o tanto de vapor que ela gera por hora. Então, por isso é tão importante conhecer características como essa daqui, como o calor específico dos materiais, o calor latente que a gente vai ver hoje, bem como o poder calorífico que a gente vai ver em aulas futuras aí, tá bom? Coisa importante, né, também, conhecer as unidades comumente utilizadas, né? Então, calor, por exemplo, a energia, normalmente é medida em quilojoule ou em caloria, ou às vezes até quilocaloria também, depende, né? Mas normalmente a gente acaba trabalhando bastante com joule, né, que é utilizado no sistema internacional. Então, aqui outra coisa, né, massa a gente vai trabalhar em grama ou quilograma. O calor específico a gente encontra tabelados em kilojoule por quilograma Kelvin, em caloria por grama grau Celsius, ou até em unidades inglesas aí que a gente não vai estar trabalhando aqui, mas poderia ter também, né? Em unidades em inglês para trabalhar com Fahrenheit, com libra massa, ou pounds, né, que é a libra, né? A gente poderia trabalhar com isso também, mas vamos nos ater a essas duas aqui, tá bom? E a variação de temperatura, que vai ser em Kelvin ou ainda em graus Celsius, né? Interessante a gente pensar o seguinte, nós vimos na aula passada, né, aquela reguinha de temperaturas, lá de escalas de temperatura. A gente sabe que cada vez que eu elevo de 1 grau em Celsius, eu elevo de 1 grau, ou melhor, eu elevo de 1 Kelvin, né? Não é grau, mas a relação é 1 para 1, estão lembrados disso? Então, esse ΔT, se eu tiver um termômetro medindo essa temperatura inicial, seja ela em graus Celsius, seja em Kelvin, a diferença não vai variar, né? O que muda é o zero relativo dos dois, mas, por exemplo, fui lá e medi a temperatura inicial, era 100 graus Celsius, a temperatura final 200. 100 graus Celsius é 273 Kelvin, 273,15, né? Ou melhor, 373,15. E 200 seria 473,15. Então veja, a diferença não vai ter importância. Continua sendo 100 unidades, tanto em graus Celsius quanto em Kelvin. Então, para nós aqui, se nós estivermos trabalhando, por exemplo, com um calor específico em kJ por quilograma Kelvin, e a temperatura a variação estiver em graus Celsius, como é variação, é final menos inicial, a diferença sempre vai ser igual, né? Tanto em Kelvin quanto em graus Celsius, beleza? Bom, então trazendo agora o calor específico de alguns materiais aqui para a gente poder fazer algumas comparações. Então, começando aí pela água, olha lá, a água tem um calor específico aí de 4,18, se a gente pensar na unidade quilojoule quilograma Kelvin, ou ainda uma, né, quilocaloria por quilograma grau Celsius. Aqui é até a definição, né, de caloria lá que a gente viu na aula passada, que foi um experimento, né, de que para quanto que se gastava de energia para elevar, foi a definição dada para quilocaloria, né? Pegar 1 kg de água, de elevar de 1 grau Celsius, era quilocaloria, ou 1 grama de água elevar de 1 grau Celsius
é a quilocaloria, né? E a relação entre quilojoule e quilocaloria de 4,18. Então, bastante interessante. Veja o álcool, por exemplo, né? O álcool, a gente já tem aí um valor bem mais baixo do que a água. Não à toa, por exemplo, quando a gente usa álcool para desinfetar um ambiente, passar em algum lugar, rapidinho já evapora e seca, né? Por quê? Porque eu preciso de muito menos energia para promover a elevação de temperatura do álcool, né? Para aquecer o álcool do que é para a água. Não por acaso ele acaba evaporando muito mais rápido, né? Então a gente tem os demais materiais aí, veja que existe uma variedade de materiais que vai ficar aqui registrado quando vocês tiverem que fazer algum exercício, vai estar aqui fácil para consultar. Interessante notar o seguinte, olha o gelo ou o vapor d'água, né? Que são basicamente a mesma substância que a água, é a mesma substância apenas em regiões diferentes, em situações de fase diferente, né? O gelo na fase sólida, vapor na fase gasosa. Note que é a metade praticamente o valor, né, do calor específico em relação à água líquida. Isso denota para a gente que no fundo, o calor específico ele depende da temperatura, né? Lógico que ele varia de material para material, mas o mesmo material ele vai existir uma dependência em relação a que temperatura esse material está para ter um valor. Para nós aqui, nós não vamos ficar trabalhando com funções de calor específico em relação à temperatura para a região que estiver trabalhando. Nós vamos trabalhar com valores médios, que são esses que estão aí denotados na tabela, tá? Mas é importante que a gente saiba que existe uma dependência do calor específico em relação à temperatura também, tá? Mas vamos trabalhar com valores médios, então podem adotar esses aqui nos exercícios sem problemas nenhum, tá? Uma coisa também importante que está até anotado aqui para a gente observar é o seguinte: o calor específico da água é um calor específico bastante elevado, o mais elevado aqui, né, entre os materiais que estão listados. Isso denota uma característica da água. Para eu poder aquecer a água, eu preciso gastar bastante energia, preciso de agregar bastante energia à água para eu fazer com que ela aqueça, que ela evapore e eu consiga gerar vapor, por exemplo. Isso olhando sobre esse ponto de vista, a gente para e pensa, poxa, eu gasto bastante energia para elevar a água de temperatura, para transformá-la em vapor. Então, será que seria a melhor substância para eu utilizar como meio de transporte? O raciocínio, na verdade, é o oposto. Se eu gasto bastante energia para elevar a temperatura da água, para transformar ela em vapor, que a gente vai ver daqui a pouco a questão da transformação de fase, significa que eu estou agregando bastante energia nessa substância. E por isso mesmo ela é excelente em armazenar e transportar energia de um ambiente para outro, né? De ser o nosso mecanismo de transporte de energia, no caso calor. Tá? Então, essa é a característica que a gente tem que ter em mente. Eu vou gastar bastante energia para agregar na água para ela chegar até vapor, mas ela vai caminhar, vai adiante levando esse monte de energia. Claro que existem perdas ao longo do caminho, mas ela chega lá no destino onde eu quero usar ainda com energia suficiente para, por exemplo, né, ter um potencial energético de movimentar uma turbina. Tá certo? Então, a água absorve uma quantidade grande de calor no seu processo de vaporização. Isso é importante para nós. Tá? Vamos ver aqui em termos práticos algumas coisas. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, ó, qual a quantidade de calor, né, necessária para elevar de 15 graus Celsius para 35 graus Celsius a temperatura das seguintes substâncias, né? Imagina então, eu tenho uma chapa de 3 kg de cobre. Então, eu tenho uma chapa de cobre que pesa 3 kg. Tem uma massa de 3 kg. Quanto eu vou gastar de energia para fazer esse aquecimento? E também tenho aí 3 litros de água que eu quero aquecer também de 15 até 35 graus Celsius. Então veja, o nosso ΔT é o mesmo. Então ΔT o que nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura T0, aí, temperatura inicial. Então 35 menos 15 nos dá um ΔT então de 25 graus Celsius, de 20 graus Celsius, melhor dizendo, que é a mesma coisa que 20 kelvins, em termos de variação é a mesma, tá? Muito bem. Então, quando eu venho aqui para a letra A, que eu estou trabalhando com cobre, eu trago lá a nossa formulinha lá do que macete, né?
calor é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então eu tenho 3 kg de cobre vezes 0,39, que é o calor específico do cobre, está na tabelinha da página anterior aí, né? E a variação de temperatura que foi de 20 graus Celsius. Então, fazendo essa continha, eu vejo que eu gasto de energia para aquecer esses 20 graus aí de cobre, esses 3 kg de cobre de 20 graus de aquecimento, apenas 23,4 kJ, né? Vale notar aqui uma análise de unitária aqui, de unidades, né? Eu tenho aqui massa em quilograma, que multiplica calor específico, que é kJ por quilograma Kelvin, e eu tenho uma variação de temperatura que é em graus Celsius, mas seria a mesma grandeza em Kelvin. Então esse Kelvin cancela com esse outro aqui embaixo, esse quilograma cancela com esse outro aqui em cima, e sobra a energia, aqui sobra o quilojoule, que é de fato uma unidade de energia, está coerente, né? Não por acaso o resultado final é em quilojoule, tá? Agora vamos para a água, né? Fazendo uma consideração básica aí de densidade, né, de 1 para a água, a gente consegue ver aí, por exemplo, né, que 3 litros de água equivaleriam a 3 kg. A gente sabe que não é exatamente, tem uma temperatura em que isso é verdade, né, uma pressão em que isso é verdade, mas a gente vai considerar como sendo verdade, tá? Então veja, já que a variação é bem pequenininha, né? Eu tenho então 3 kg que multiplica 4,18, que é o poder, que é o calor específico da água, vezes 20, que é a variação de temperatura. Então, olha quanto de energia eu precisei para aquecer a mesma massa de duas substâncias diferentes. Quanto aqui eu precisei no cobre, né, de apenas 23,4 kJ, na água eu já precisei de 250,8 kJ. Usei quase 10 vezes mais, um pouco mais de 10 vezes a quantidade de energia. Então eu consigo dar uma noção para a gente do quão diferente é um material do outro, né? Então a conclusão que a gente tem disso aqui é que a água absorve muito mais calor, né? Uma quantidade de calor bem mais elevada do que outros materiais. Beleza? Muito bem. Aqui a gente entra também, né, pensando ainda no calor sensível, que é disso que nós estamos tratando, fazendo esse cálculo com o queimacete. Existe um princípio muito importante que a gente utiliza aqui para descobrir algumas coisas, para conseguir, por exemplo, fazer uns cálculos de temperatura final aqui, quando dois corpos entram em contato, bem bacana. Veja, esse princípio é chamado de princípio da igualdade da troca de calor. Então, basicamente a ideia é, se eu pegar dois corpos com temperaturas diferentes, então eu pego lá um pedacinho, imagina um pedacinho de gelo com um outro pedacinho de uma outra substância qualquer, então em temperaturas diferentes, e coloco os dois juntos, como a gente pode ver nessa caixinha de isopor aí, isoladamente, né? Essa é a ideia de ser uma caixa de isopor. Coloquei os dois, não está havendo troca de calor de fora para dentro, nem de dentro para fora, a troca de calor ocorre apenas entre os dois corpos, uma situação ideal, obviamente, tá? Então eu coloquei esses dois corpos de temperaturas diferentes em um sistema termicamente isolado. E eles vão trocar calor entre si, é inevitável. Né? Eles vão trocar calor até que atinjam um equilíbrio térmico. Né? Então, esse princípio diz para a gente o seguinte, que a quantidade de calor trocada entre esses corpos, eles são de tal forma que a soma de calor recebida e calor cedida é nula. O que significa isso? Todo o calor que é cedido por aquele que tem temperatura maior para aquele que tem temperatura menor, se eu não tiver perda nenhuma para o ambiente, uma situação ideal, somando os dois vai dar igual a zero. Né? Então, o que saiu de calor de um corpo e foi para o outro é igual, né? A mesma quantidade, pensando que não tem perda. Então, através desse princípio aqui, a gente consegue fazer algumas estimativas. Nós vamos fazer até um exemplo para mostrar isso, é bem bacana. Então, assim, vale lembrar uma coisa importante que nós vimos na aula passada. A troca de calor, ela sempre ocorre em que sentido? Sempre daquele que tem temperatura maior para o que tem temperatura menor. Pensando em que situação? Pensando quando a gente tem um sistema não forçado, um sistema natural. Se pode ocorrer o contrário, de a gente remover calor de um ambiente? Pode. O exemplo mais clássico é a geladeira, ou mesmo o ar-condicionado, né? Mas aí a gente tem uma máquina trabalhando para fazer o caminho inverso, para que as coisas aconteçam de modo inverso.
naturalmente não ocorre. Então veja lá, um exemplo para mostrar para vocês como é que funciona esse princípio da igualdade da troca de calor. Então pensem vocês, uma situação bem prática aí do dia a dia que pode acontecer. Eu tenho uma panela de ferro, né, esse é o material da panela, e essa panela ela pesa, ela tem uma massa de 2,5 kg. Está na temperatura ambiente que a gente está citando aqui como sendo de 20 graus Celsius. Aí eu vou lá e derramo 1 litro de água a 80 graus Celsius. Eu aqueci essa água em um outro momento, ela está a 80 graus Celsius e eu derramo sobre essa panela. Quero saber qual vai ser a temperatura final de equilíbrio, ou seja, vai estar acontecendo, a água está bem aquecida, vai estar liberando energia, cedendo energia para a panela, né? Até que em um determinado momento a panela e a água tenham a mesma temperatura. Esse é o princípio de equilíbrio, né? Equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Eu quero saber em que temperatura isso vai ocorrer. Interessante, né? Então, claro, nós vamos fazer uma observação aqui necessária, né? A gente vai desconsiderar as perdas de calor para o meio, né? Se a gente fizer uma experiência como essa em casa, eu não estou num sistema isolado termicamente, né? Eu tenho lá a água e a panela, mas também tenho o ar ambiente, né? Que dependendo da movimentação, inclusive da velocidade do ar que está passando ao redor, o efeito seria diferenciado. Estou pensando numa situação ideal que a troca só ocorreria entre panela e água. Então veja, eu tenho lá que o calor recebido pela panela mais o calor cedido vai ser igual a zero. Então quem recebe? Panela. Recebe calor porque ela está mais fria. Quem cede? A água, porque ela está mais quente, né? Então essa soma, essa troca de calor tem que ser igual a zero. Veja, o que é o cálculo do calor, né? Aqui pensando em termos de energia, de elevação de temperatura da panela. Vai ser o que? A massa da panela vezes o calor específico do material que ela é feito, que no caso é ferro, vezes um ΔT. Que ΔT é esse? A temperatura final de equilíbrio, que é a que eu quero saber, menos a temperatura inicial da panela, que a gente sabe do enunciado que é 20 graus Celsius. Mais o que? O calor cedido, né, pela água, que será basicamente a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final de equilíbrio, que é o que eu quero saber, menos a temperatura inicial da água, porque a gente conhece que a temperatura inicial da água é 80 graus Celsius. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Trazer os valores para dentro dessa nossa equaçãozinha. Então olha lá. A massa da panela, 2,5 kg, o calor específico do ferro, 0,11 kcal por quilograma grau Celsius. Nota que eu estou utilizando agora quilocaloria apenas por uma questão da gente praticar, tanto utilizar quilojoule quanto usar quilocaloria, tá? Vezes a temperatura final menos 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial da panela. Todo esse lado, essa primeira parte, estou falando da panela. Agora vamos falar da água. Massa da água, 1 kg, calor específico da água, também em quilocaloria. Se a gente adotou quilocaloria ali antes, tem que ser aqui sempre, né, para ficar coerente. Então vai ficar calor específico da água em quilocaloria é 1, né, 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius, vezes a temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio, menos 80, que é a temperatura inicial da água, 80 graus Celsius. Tudo isso vai ser igual a zero. Daqui para frente é matemática. Então, para não ficar no vácuo aí, vou falar para vocês o que está sendo feito aqui, passo a passo. Então eu vou ter 2,5 vezes 0,11 vezes temperatura final. Estou fazendo a operação matemática distributiva. Então peguei aqui, ó, vai multiplicar aqui o que está entre parênteses, tanto o termo TF, né, que é a temperatura final, quanto o menos 20. Então veja lá. A distributiva sendo feita no primeiro termo e a distributiva sendo feita no segundo termo. Então, 2,5 vezes 0,11 vezes menos 20, que é o que está aqui. Tudo isso mais 1 vezes 1 é 1, vezes TF, próprio TF. 1 vezes 1 é 1, vezes menos 80 é menos 80. Então, indo adiante com isso aqui, ó, caminhando por essa setinha verde, vamos lá em cima agora, na parte da direita. Então, se eu multiplicar 2,5 vezes 0,11, a gente vai ver que vai dar 0,275. Que está multiplicando o TF, ele continua lá. Mas, né, por que vai dar menos agora? Por causa desse sinal aqui, ó. 2,5 vezes 0,11 dá 0,275. A gente já viu, vezes 20
vai dar 5,5, só que o sinal negativo aqui prevalece, né? Mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 5,5 e agora não acompanha o TF, certo? Mais o TF que já estava aqui, né? Que veio da conta anterior, menos 80. O que a gente faz agora? A gente separa para a esquerda tudo que tem TF, né? A incógnita, e põe o igual, né? Para lá, para a direita do igual, tudo que não tem TF. Então fica 0,275 vezes TF, né? Mais 1 TF, igual a 80 que estava negativo do lado de cá foi para lá positivo, mais 5,5 que estava negativo aqui e foi para lá também positivo. Então, eu vou ficar com 1,275 TF igual a 85,5 TF, 85,5. Vou passar aqui, está multiplicando, vai passar dividindo. Quando a gente faz essa continha de 85,5 dividido por 1,275, a gente vê que a temperatura final vai ser 67,06 graus Celsius. Essa é a estimativa, né? Obviamente, se a gente fizesse um experimento desse em casa, daria algo parecido? Daria. Não exatamente igual, porque a gente teria interferência do meio. Mas é interessante a gente notar que faz sentido, né? Se a temperatura da panela inicial é 20 e a temperatura inicial da água é 80, poxa, se eu junto os dois, um vai aquecer o outro e o outro vai resfriar o outro. Então a temperatura tem que estar no meio termo, entre esses dois valores. Claro que acaba puxando mais aqui para próximo de 80 do que da 20, né? E mesmo a água sendo uma massa menor do que a massa da panela, a gente tinha uma temperatura muito mais elevada, né? E a água, por ter um poder calorífico elevado, ela tem um peso maior, ela tem uma energia maior dentro de si. Por isso que a temperatura acabou ficando muito mais próxima de 80, mesmo a massa sendo menor, do que mais próximo de 20. Tem a ver também com o calor específico dos materiais envolvidos. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, então vamos lá, continuando, hein? Veja, nós estávamos calculando até agora o calor que a gente gastaria, por exemplo, para aquecer algo, sem dar nome a isso. Mas esse cálculo de calor, a gente chama de cálculo de calor sensível. Daqui a pouco a gente vai falar do latente. Mas a ideia é a seguinte, um corpo, ao receber ou ceder calor, ele pode sofrer dois efeitos diferentes. Que efeitos são esses? O principal que a gente falou até agora, mesmo sem chamar muita atenção para isso, é a variação na temperatura. Porém, a gente sabe, todos nós conhecemos aí que podem ocorrer, né, por conta da variação do fornecimento de calor ou da retirada de calor de um material, pode ocorrer o que a gente chama de mudança de fase. Então, por exemplo, um sólido passar a líquido, um líquido passar a vapor ou a gás, né? E o contrário também, de gás ser resfriado voltar para líquido e ser resfriado voltar para sólido. A gente conhece bem isso aí, estuda bem no comecinho, desde lá do ensino fundamental, né, em ciências, a gente aprende a respeito disso, não é verdade? Bom, o que a gente chama de calor sensível? Calor sensível é quando a gente calcula a quantidade de calor necessária para variar de temperatura. Então, quando eu tenho variação de temperatura como resultado de um aquecimento, a gente chama isso de calor sensível. E o cálculo a gente já aprendeu aí mesmo sem ter falado antes que era o calor sensível, mas é o que a gente usa o que macete lá, o Q igual massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, isso aqui é o que a gente chama de cálculo de calor sensível. Porém, existem outras tabelas e outros coeficientes a serem levados em conta quando a gente tem mudança de fase. Então, o que é o chamado calor latente, né? A quantidade de calor necessária para mudar de fase um corpo, né? Sem variar a temperatura. Isso é interessante a gente notar, né? Então, o que acontece? Imagine vocês que eu tenha lá um cubo de gelo, né? Que está a temperatura que tem que ser abaixo de 0 graus Celsius, né? Pode estar lá, por exemplo, sei lá, menos 10 graus Celsius. Eu tiro o gelo, coloco a temperatura ambiente, que está bem mais quente do que menos 10 graus Celsius, e eu deixo lá, esse gelo começa o quê? Ele começa a aquecer. Começa a sair lá menos 10, menos 9, menos 8, vai aquecendo. Quando ele chegar em 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo, né? Ele sai de sólido para líquido, ele para de mudar de temperatura. Se a gente pôr um termômetro nele lá, a temperatura vai estar parada em 0 graus Celsius, no entanto ele está deixando de ser gelo e está virando água. Então é assim que ocorre, a gente tem variação de temperatura, chegou no ponto de troca de fase,
para de variar a temperatura, muda a fase, depois que todo o material mudou de fase, aí a temperatura volta a aquecer, se ainda estiver tendo calor suficiente para isso, tá certo? Interessante, né? Então, só para relembrar aí, ó, que fases são, que mudanças são essas, né? Que fase a gente pode ter? Basicamente, né, falando das principais aqui, sólido, líquido e gasoso, né? Quando a gente passa de sólido para líquido, a gente tem um processo chamado de fusão ou liquefação, dependendo do contexto, tá? De líquido para vapor, a gente tem a vaporização. Quando eu venho no contrário, né, de gasoso para líquido, a gente tem a condensação. E quando a gente tem de líquido para sólido, que são os caminhos comuns aí, a gente tem a solidificação. Pode acontecer, né, alguns materiais podem ter a característica de passar diretamente, por exemplo, de sólido para gasoso. Alguns poucos materiais têm essa propriedade, ou mesmo o contrário, né, de gasoso para sólido, que esses fenômenos são chamados de sublimação ou ainda de ressublimação, tá, ok? Bom, então, falando do calor latente, que é o que a gente não abordou a fundo ainda. Calor latente, ele tem uma fórmula básica mais simples ainda que o que macete para calcular. É o que mole, né, que muitas vezes a gente vê nas aulas de cursinho da vida. Aí. Então, o calor latente é o cálculo de calor referente à mudança de fase. Massa vezes o L, aí, que é o calor latente dos materiais. Assim como o calor específico, o calor latente ele é tabelado por materiais, né? Ele é relativo ao material. E mais do que isso, é relativo à mudança de fase que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, para mudar de sólido para líquido, ou seja, quando eu estou falando de um processo de fusão, eu tenho um determinado valor de energia necessário para isso. Se eu pegar esse mesmo material e for transformar de líquido para gás, eu tenho um valor que vocês vão ver que vai ser bem maior. Por que isso acontece, né? Se a gente for pensar microscopicamente lá, eu tenho, quando eu tenho um sólido, vamos pensar no gelo, né? A água está bem justinha, formou ali as moléculas todas pertinhas e estão justas ali. E fornece energia, elas começam a querer se separar umas das outras, né? Elas começam a se distanciar. Porém, quando eu vou aquecer a ponto de ela formar um gás, elas têm que agitar muito e começam a se separar, né? Distanciar um monte para formar um gás. Então eu preciso de muito mais energia para fazer isso do que para liquefazer, né? Do que para fundir. Eu gasto muito mais energia para vaporizar do que para liquefazer, tá certo? Então é interessante a gente ter essa noção, né? E aí é o seguinte, a gente tem o valor de calor latente para fusão e para solidificação é o mesmo. Vale lembrar aqui, ó. Então o gasto de energia que eu tenho para passar de sólido para líquido ou de líquido para sólido, numericamente é o mesmo, só que num sentido ele é positivo, eu estou fornecendo energia para acontecer, no outro é negativo, né? Eu vou retirar energia para poder voltar de líquido para sólido. A mesma coisa vale aqui, o valor numericamente do calor latente de líquido para gás é o mesmo que de gás para líquido, ou seja, na vaporização é o mesmo que na condensação. Porém, os processos são inversos um do outro, né? Bem simples isso aí. Então, veja aí, estou trazendo para vocês alguns valores tabelados, né? E notem que os valores eles estão por transformação de fase. Então, a água aí, por exemplo, ó. Tá aqui a temperatura em que ocorre a mudança de fase para cada uma das substâncias e o respectivo calor latente. Né? Então, por exemplo, a temperatura em que ocorre a fusão da água, ou seja, que ela deixa de ser sólido, de ser gelo, para ser líquida. Então, essa temperatura é 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin. Né? E o calor latente de fusão, né, desse processo de fusão, é 33,5 kg. Já na evaporação ou na vaporização, olha lá, a temperatura ocorre a 100 graus Celsius, né, ou 373,15 Kelvin, e a gente tem um calor latente de vaporização aí, ó, de 2.257 kJ por quilograma. Veja, eu preciso de muito mais energia para vaporizar do que para fundir. O processo, né, o raciocínio é similar para qualquer substância. Olha lá o álcool, ó.
eu tenho um calor latente de fusão para o álcool bem menor do que é o de vaporização, e assim vai para cada um dos materiais, né? O comportamento é similar, tá bom? Bom, importante de notar aí nessa tabela, né? O calor latente ele vai variar em função da substância e em função da fase que a gente está envolvendo, né? Da mudança de fase envolvida, né? Se é de sólido para líquido, de líquido para gás, ou o caminho inverso, né? De gás para líquido, de líquido para sólido, tudo bem? Veja, então está anotado mais uma vez para vocês, o calor latente de fusão do processo de fusão, né, quando eu estou fundindo de sólido para líquido, é o mesmo que o de solidificação, que é quando eu estou congelando, né, vamos assim dizer, quando eu estou vindo de líquido para sólido. E o mesmo raciocínio se aplica quando eu estou falando de vaporização e condensação. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos que vamos. Muito bem. Mais um exemplo aqui para ficar claro o uso disso aí para a gente. Então, ó, qual a quantidade de calor necessária para fundir 2 kg de gelo, né, água no estado sólido, que está a 0 graus Celsius, até a água ainda em 0 graus Celsius? Veja, então, é importante a gente notar que eu tenho gelo que pode estar a temperatura mais baixa do que 0 graus Celsius, ou ele pode estar a 0 graus Celsius já. Neste caso eu estou falando que já está a 0 graus Celsius, mas ele ainda está no formato de gelo. Então ele está com a temperatura parada e está fazendo mudança de fase apenas. E depois a segunda parte do enunciado diz para a gente o seguinte: qual seria o calor necessário ainda para aquecer essa água que está a 0 graus Celsius, depois que ela virou toda a água, né, deixou de ser gelo, e vai chegar a 40 graus Celsius. Tá bom? Então são duas partes no exercício. A primeira delas, então, o calor de fusão, né? O calor gasto para fundir o gelo. A gente chama então de calor latente de fusão. Então a gente vê lá, calor é igual massa vezes o calor latente de fusão. A massa são 2 kg, né, de gelo, vezes 333,5, que é o calor latente de fusão que está na tabela do slide anterior. Então isso dá um montante de 667 kJ. Já para aquecer a água, né, que é o calor sensível, que é o macete que a gente usa, eu mostrei nos slides mais cedo aí. Então eu vou ter a mesma quantidade de massa, vezes o calor específico, que é o Czinho ali da água, que é 4,18, vezes a variação de temperatura, né, que é a segunda parte do exercício, aí 40 menos 0. Note que aqui eu calculei em kJ e aqui também está em kJ. É importante, para a gente saber o cálculo total, né, o gasto de energia total, tem que estar na mesma unidade. Se estiver em unidade diferente, a gente tem que fazer uma conversãozinha simples aí, tá? Então, o calor total gasto para essa transformação aí, sair de gelo a 0 graus Celsius a chegar a 40 graus Celsius já no estado todo líquido, eu gasto 1001,4 kJ, tá? Então, notem que são processos diferentes. Eu tenho um gasto de energia para variar a temperatura e um gasto de energia para variar a fase, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Essas são as referências que a gente utilizou para montar essa aula aqui, tá certo? E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até!